Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Robson, estou esperando o Sônia entrar e aí a gente começa, tá? Sejam bem-vindos. Pronto? Cheguei, É. E aí, cheguei. mulher, boa noite. Boa noite. Ai, que delícia. Saudades. Também, Que nossa, horas quanto... são? Tá na hora já? É, tá na hora. Sim, eu tô sem Conseguimos ver entrar relógio. na hora. Hã? Tô... Eu tô sem relógio aqui porque eu tô no celular e aí eu não tô vendo. Aqui é 21, 20 Pronto, horas e um minuto. Então, estamos em cima, esperando entrar mais alguém aí, né? As pessoas estão. Hoje eu tinha, hoje eu tinha um curso, mas aí eu calhou bem na hora da live da gente. hoje à noite, pô, então a gente poderia ter transferido a live para outro dia e você faria o curso, rapaz. É, mas é porque é o compromisso da gente, né? De fazer toda terça-feira, entendeu? Ah, tá. Então já tem o dia Aí marcado da live, né? as pessoas estão acostumadas, né? A Entendi, fazer isso. Então, entendi. aí já entrou mais uma pessoa, Uhum. Júlia, minha irmã. Sejam bem-vindos, boa noite, todos vocês que estão chegando. Acho que tem uma cara estranha aqui falando com vocês, mas vamos embora. É só se apresentar, né, Robson? Pois é. Não, seria bom, né? Assim, algumas pessoas já me conhecem, né? Minha irmã me conhece, né? De um tempinho aí. Então, as pessoas estão começando a entrar e hoje a gente tem um convidado, né? O Robson, que é um amigo meu de muitos anos, né, Robson? Com E aí certeza. seria bom você se apresentar um pouquinho, falar um pouco das coisas que você faz. Tá, tudo bem. Vamos lá. Laura, Então, Adriele, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Meu nome é Robson Gomes, eu sou terapeuta, eu trabalho com questões emocionais e mentais. Eu geralmente entro na parte da terapia, onde a gente chama de terapia do campo do pensamento, onde eu utilizo algumas ferramentas para acessar as inquietações, de onde é que as inquietações começaram, e a partir daí a gente vê como que a gente vai fazer para poder a pessoa compreender, ter uma consciência e sair do espaço do sofrimento. Ponto. Isso é uma das coisas que eu faço. Outras coisas que eu faço também é facilitar cursos dentro dessa área de terapia, então eu viajo bastante fazendo isso. E é isso. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a força de cada um, né? O poder que todos nós temos, que às vezes a gente chama de limitação, e que no fundo não é uma limitação, é uma potência, é uma força que nós temos, porém é uma força que nós estamos olhando para ela de uma forma meio que equivocada. Eu falo muito, tá? eu também. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Ai, Dani!
Ó, Dani, aí, te amo também, minha filha. Nossa, que maravilha! Quanto tempo, meu Deus! Saudades, minha querida. Então vamos lá. Vamos. Reconhecendo as nossas forças. Então, bora. Uhum. Pode ir falando aí, Robson. Eu vou Ah, entrando também. você quer que eu Viu? fale? Eu achei que você ia me fazer perguntas. Vai falando, a gente vai. Bom, O vamos lá. pessoal pode fazer perguntas, viu, Robson? O pessoal pode Tá, ir fazendo perguntas, né? Uma coisa interessante é assim, né? Que as pessoas, muitas vezes, elas se deparam com a necessidade desse reconhecimento de forças e muitas vezes não se dão conta quantas forças e quantas potencialidades têm, né? Então, assim, uma forma, como é que as pessoas poderiam reconhecer essa força em si? Né? Como é que beleza. as pessoas podem fazer para que elas possam reconhecer essa força? Bom, tem uma questão. Quando nascemos, a sociedade gosta de colocar a gente dentro de caixas, né? Então, você pertence a determinada caixa, você pertence a determinada caixa. Essas caixas vamos chamar de grupos, inclusive de família, né? Onde cada pessoa que é colocado dentro dessa caixa, parece que ela tem que ter uma personalidade. E quando você foge um pouco dessa personalidade que está sendo requerida de dentro dessa caixa, você é o estranho, você é o errado. Só que para algumas pessoas, esse ser o estranho e ser o errado, está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas para outras pessoas, quando elas começam a perceber que elas estão totalmente diferentes do comportamento dessas pessoas de dentro da caixa, elas começam a entrar no espaço de, opa, tem alguma coisa errada comigo, eu não deveria ser assim, para funcionar bem, eu deveria estar sendo e fazendo como todo mundo está fazendo, ou seja, como todo mundo dentro do meu grupo está fazendo. Só que eu não me reconheço nesse lugar. Eu sou totalmente diferente. Aí o sofrimento começa daí. Por ser totalmente diferente e não se encaixar dentro desses requisitos que esses grupos e essas caixas querem de nós, e aí começa as agonias na cabeça. Os Eu sou diferente. conflitos. Começa os conflitos, exatamente. Eu sou diferente, tem alguma coisa de errado comigo, eu deveria estar sendo dessa forma e eu não estou sendo. A sociedade está querendo que eu seja assim, mas dentro de mim eu percebo que eu não nasci para ser dessa forma. Eu sinto que dentro de mim eu sou uma pessoa diferente, mas eu não posso ser essa pessoa diferente porque eu vou ser estranho. E estranho geralmente não é bem aceito. Aí começam os conflitos internos, onde a gente começa a ir para o errado da gente. A gente começa a buscar dentro da gente tudo aquilo que está errado, e aí começa os transtornos de ansiedade e tudo que a gente já começa que vem a partir daí. Por quê? Porque a gente foi criado para valorizar todas essas questões que são tidas e vistas por nós como erradas. Então, eu sou muito inseguro, eu não dou conta de fazer isso, eu sou diferente de todo mundo, eu deveria estar agindo dessa forma, eu não estou agindo dessa forma, eu deveria estar sendo esse tipo de mãe, eu deveria estar sendo esse tipo de pai, e eu não consigo ser porque eu não sei ser dessa forma. Eu sei ser de uma forma diferente, mas a forma que eu sei ser diferente não é a forma como todo mundo gostaria que eu fosse. E aí dá um tilt na cabeça e aí a gente já sabe as coisas que começam a acontecer. E vem o processo de autoexclusão, né? A Exato. pessoa de autoexclusão. Muitas vezes a própria pessoa se exclui de seu próprio meio, ela mesma não se aceitando, porque ela quer se moldar, né, Robson? A Uhum. aquela situação, aquilo, que aí entram as expectativas, né, Robson? Com certeza. As expectativas de, ok, eu já sei que eu não consigo ser como gostaria que eu fosse, mas eu vou fazer de tudo para poder eu me encaixar aqui
e agradar a gregos e troianos. E a gente sabe que não é bem dessa forma que funciona. E aí começam as frustrações, porque você principalmente não está se agradando. Então, a gente vai empurrando isso com a barriga, e vai passando um tempo, isso está bem, vai passando, o tempo vai aumentando, e aí algumas questões começam a ficar difíceis, os calos começam a doer, e aí é que chega a hora do desespero, onde a pessoa começa a ficar sem rumo, perdida, sem saber quem ela é, numa crise existencial horrível, e que bom que tem a gente para poder levar luz para essas pessoas, né? Eu costumo dizer assim, né, que inclusive, né, outras pessoas dizem assim que a terapia, né, o trabalho, né, feito com o emocional, ele não é óbvio. Porque muitas Não. pessoas acham, é óbvio, se precisar, a pessoa vai procurar. Muitas vezes não, porque Não. nessa caminhada, a pessoa acaba se perdendo de si e não percebe que está se perdendo, Não né? percebe Porque que se vem esse perdeu. caminho de querer agradar o outro, de tentar Exato. se incluir a determinado grupo. Olha, eu tenho que me vestir como todo mundo veste, eu tenho que falar como todo mundo fala, eu tenho que fazer escolhas profissionais que todo mundo faz. Minha família tem um padrão assim de seguir, então eu tenho que seguir esse rumo. E é muito difícil, eu não sei, né? Mas eu acho que o Robson tem alguma coisa a ver também com saber cortar os laços. Como Sim, tem um pouco saber isso. fazer isso de uma forma a se preservar, a ser você mesmo e também que é um limiar muito estreito em saber fazer isso com você e ao mesmo tempo saber conviver. Então precisa ter uma Sim, inteligência emocional para saber lidar com isso. precisa ter inteligência emocional para saber lidar com isso. Tem uns processos que nos atendimentos que geralmente eu faço, que é para devolver para a pessoa ela, para que ela seja ela de verdade e a partir daí ela começar a criar uma realidade diferente. Veja bem, às vezes algumas pessoas nos procuram para fazer atendimento porque ela acha que a vida dela está muito parada, porque ela é muito insegura. Na verdade, essa insegurança não é uma insegurança, é uma forma diferente de ser. Mas ela assumiu isso como insegurança porque essa forma diferente de ser, todo mundo já falou para ela, olha, tu é muito insegura, tu precisa ter um pouco mais de segurança para poder lidar com as coisas da vida. E aí ela acha que ela não tem segurança suficiente para isso. E aí começa a entrar na neura e começa a procurar ajuda porque ela quer ser mais segura de si. Quando vem para mim com essa questão, a primeira pergunta que eu faço é: e se você fosse a pessoa mais insegura do mundo? Aí a pessoa olha para mim e diz: como? Como eu estou vindo aqui para trabalhar a minha insegurança e você pede que eu seja a pessoa mais insegura do mundo? Eu digo: e se isso que você chama de ser insegurança for a sua maior potência e você não está assumindo isso porque você já comprou a mentira que venderam o tempo todo para você, que essa forma diferente de ser é insegurança. E se tudo isso que você sente não fosse insegurança e sim potência, como seria você aumentar esse seu jeito de ser que você diz que é insegurança e perceber as transformações que irão acontecer na tua vida? Porque observa uma coisa, as pessoas estão acostumadas a jogar todos os julgamentos, absolutamente todos os julgamentos para cima da gente. E aí a gente começa a comprar todas essas mentiras que todo mundo diz sobre a gente e a gente começa a viver como se tudo isso que todo mundo diz fosse uma verdade absoluta de nós. E não é. Um primeiro ponto. Quando alguém está falando de mim, essa pessoa não está falando de mim, ela está falando dela. Então, se ela está falando dela, por que, que eu tenho que entrar nesse espaço de mentira que ela está falando sobre mim? A segunda coisa, se tudo isso que todo mundo diz que você é, e você sabe que você não é,
se no lugar de olhar para isso como uma limitação, você começasse a olhar, ok, isso não é uma limitação, eu sou diferente, eu não tenho que ser igual a ninguém, e a partir de hoje eu vou fazer conforme as coisas funcionem para mim, do meu jeito, e não do jeito que funciona para a Sônia. Porque é o jeito de Sônia. Eu não tenho que ser e nem agir como Sônia. Eu tenho que ser e agir como Robson. E a partir daí eu farei escolhas que funcionem para mim. Terceiro ponto é sair desse espaço de que existe certo e de que existe errado. É uma polaridade absurda, porque o que é certo para a Sônia, necessariamente, não tem que ser o certo para mim. O que funciona para a Sônia, necessariamente, não é a forma que funciona para mim. São formas diferentes. E se eu insistir funcionar nesse mundo como Sônia, as coisas para mim não vão acontecer com facilidade, sempre serão com dificuldades. Porque, meu querido e minha querida, existe a sua forma de ser. E isso é o seu poder pessoal. Como seria abraçar isso, parar de escutar todas essas mentiras que todo mundo está falando sobre você e começar a abrir um espaço de consciência para que você seja você de verdade? Com tudo isso que você chama de insegurança, que não é. Com tudo isso que você chama de medo, que não é. Com tudo isso que você chama de limitação, que não é. Porque, meu querido, não existe nada, absolutamente nada de errado com você. Está tudo certo do jeito que você é. O mundo é gigante e você é um presente para esse mundo, com tudo isso que você está considerando nesse exato momento como limitação. E se não fosse limitação, e sim potência, como seria? Mas aí, Robson, você acredita que isso também, essa forma até social, até universal, de tentar colocar todo mundo numa forma, isso também, eu acredito que até seja uma forma manipulatória, né? Porque é muito mais fácil você lidar com tudo que é igualzinho do que lidar com as diferenças. A diferença de raça, a diferença de credo, a diferença de sexo, não é fácil você lidar com as diferenças. Aí, se você pega todo mundo e encaixa numa forminha, é muito mais fácil lidar. É, Politicamente, né, de uma forma geral. Então, eu acho que existe uma tendência das pessoas não aceitarem a diferença, porque quando você olha a diferença dos outros, você também tem que olhar a sua diferença. E você sim, vai ter que lidar com as variáveis. E lidar tá. com essas variáveis não é fácil, não é não? Então, eu acho Uhum. que tentar encaixar todo mundo dentro de uma forma. Olha, todo mundo tem que ter esse corpo, todo mundo tem que falar dessa forma, todo mundo tem que agir desse jeito, é uma forma manipulatória, né? De tentar manipular a gente, claro que de uma forma inconsciente, para que a gente se enquadre a um determinado padrão, porque aí fica tudo muito mais fácil, né? Fica mais Tudo fácil. muito igualzinho. É uma forma de controlar, né? Tipo, a Claro, gente fazendo isso, a gente manipulatória, né? controla, a gente colocando todo mundo numa forma e estrutura de como todo mundo funciona, então é uma forma da gente segurar e fazer com que as pessoas ainda continuem cegas, sem olharem para elas, para poder não enxergarem a potência que elas são, porque aí sim a gente controla todo mundo e a gente puxa, né? É, é isso. É olhar para todo mundo, tipo, como se existissem protocolos e encaixar as pessoas e não enxergar as pessoas como única, né? Que cada ser é um ser único e é esse ser único que a gente é com esse ser único que a gente conversa e mostra para ele as infinitas possibilidades e não tentar colocar todo mundo dentro de um espaço onde funciona assim para todo mundo, então obrigatoriamente tem que funcionar assim para você. Não funciona para você, não tem que ser dessa forma para você. Como seria você começar a olhar para você e perceber de forma consciente quem e o que você é, e a partir daí você tomar o poder que é seu e não mais ser essa pessoa que é tão manipulada
por essa sociedade, que é o que a sociedade sabe fazer: manipular. Manipular e manipular. É por isso que o trabalho terapêutico, às vezes as pessoas chegam, olha, eu ajo assim, por exemplo, eu sou muito tímido. O que eu faço para não ser mais tímido? Como se houvesse uma receita. Não há receita. Porque quando Não há você receita. lida, não tem receita. Quando você lida com um ser humano, aonde que existe receita? O não que tem é receita. tímido para você? O que é bom para você? Eu vou dizer, não, você tem que chegar, você tem que falar com as pessoas. Sim, mas aquela pessoa, ela não é assim. E quem disse que sair por aí falando com todo mundo, se apresentando, tendo facilidade para essas coisas, que esse é o ideal? Então, Não é? a gente percebe muitas vezes que tem um sofrimento muito grande, onde causam muitas vezes as doenças, que as pessoas começam, como o Robson falou no início, as pessoas começam a se rotular. Então tem algo de errado comigo, eu estou errado. E isso não existe, não existe esse ser assim é certo, ser assado é errado. Não existe isso. Existe o ser você, que é lindo do jeito que você é. Sabe qual é a grande questão? É que nós ainda somos viciados em nos comparar, Exato, né? Roxo? E aí é essa comparação que acaba com tudo. Porque você está o tempo todo de alguém que você, no seu interessante ponto de vista, é muito comunicativo, e aí você acha que você tem que ser. Não tem que ser. Quem é comunicativo é comunicativo. Você não é comunicativo, você não tem que sofrer porque você não fala que nem eu ou que nem Sônia. Você vai falar do seu jeito. É o seu jeito de falar que você precisa respeitar, que você precisa reconhecer. Percebe? É a sua personalidade que você não tem que abrir mão dela para entrar no espaço de outra pessoa e tentar ser igual. Por isso que eu sempre digo, você é lindo do jeito que você é. Então seja você. Porque quando você começa a ser você de verdade, o mundo se abre para você de uma forma tão maravilhosa, tão gostosa, que aí sim você começa a viver. Eu acredito que a gente vive 30% por conta de um vício que nós temos de ser igual a alguém ou de comparar e de se comparar a todo mundo. E isso sim leva você para um buraco. Isso sim leva você para uma estrutura de sofrimento, onde você muitas vezes não consegue lidar e sair muito bem disso, porque cada vez que você se compara, você vai perdendo parte sua. É como se para eu ser igual a Sônia, eu vou ter que cortar hoje o meu braço. Ok. Para eu continuar sendo igual a Sônia, eu tenho que cortar amanhã meu outro braço. Eu tenho que tirar minhas pernas, porque aí sim eu vou ser exatamente igual. Meu querido, você nunca vai ser igual a ninguém. Seja você e crie a sua realidade a partir da sua verdade. A sua verdade é a sua leveza, é aquilo que funciona para você. Deixa que Sônia vai viver a partir da verdade dela, sendo ela comunicativa ou não. Porque assim, quem foi que disse que você tem que chegar nos lugares e já chegar falando como se você fosse, nossa, olha como eu falo? Não. Não tem nada de errado em você chegar nos lugares e simplesmente sentar e ficar calado. Não tem nada de errado com isso. Assim como não tem nada de errado você chegar no espaço e ficar falando. Porque essa é a sua essência. Você não tem que ser boca fechada se na sua essência você é comunicativo. Você não tem que querer ser comunicativo se na sua essência você é a pessoa que é mais calada. E não tem um certo e errado aí. Não está certo e nem errado ser comunicativo. Não está certo e nem errado não ser comunicativo. Está tudo bem. E quando a gente começa a olhar para a gente dessa forma, a gente começa a tirar determinados pesos que a gente carrega sem necessidade nenhuma. Como pode Exato, ser fica mais mais leve, né? Fica mais fácil? leve. Inclusive, a gente mesmo
nós temos vários eus, né? Então, muitas vezes um dia eu sou de um jeito, outro dia eu sou de outro. Muitas pessoas em terapia dizem assim, mas eu estava tão bem, mas aí quando foi ontem eu não estava bem, eu estava muito triste. Poxa, eu estava tão feliz, depois eu fiquei triste. Poxa, eu estava conseguindo fazer isso em determinado dia, eu não consegui mais. Claro, porque você não é uma linha. Costumo dizer, né, que aquele traçado que existe lá do eletrocardiograma, do eletroencefalograma, que existe nas salas de cirurgia, quando eles estão subindo, descendo, opa, ali tem vida. Quando o negócio fica retinho, é Morreu, porque né? não existe mais vida. Então, a vida, ela é assim. A vida, ela tem altos, ela tem baixos. Um dia eu estou de um jeito, um dia eu acordo muito feliz. Mas o que que aconteceu? Sei lá, não aconteceu nada. Eu estou feliz, eu estou bem. No outro dia, nossa, sei lá, parece que acordei num Tem uma bode, coisa nem bebi, não estou estranha. de ressaca e não estou bem. Mas isso faz parte da nossa essência. Se a gente vê um animal, tem dias que aquele animal, ele acorda, ele vem todo alegre, pulando. Tem dias que ele vem, parece que Tá você no não está cantinho ali, dele, mais calado, exato. não é? Então é a nossa natureza. Se a gente olhar para a natureza, a própria natureza, ela tem mudanças, ela é cíclica. Não existe um dia igual ao outro. Então Não. também nós não podemos querer nos colocar dentro de uma forma, porque eu acredito assim, Robson, quando a gente tenta se colocar, eu preciso ser igual ao outro, muitas vezes até tem muitos vícios que Uhum. vão surgir daí. Por quê? Ah, eu chego numa festa, eu não sei conversar, eu não sei queixar uma menina, eu não sei queixar um menino. E aí o que que faz? Pô, eu tô vendo todo mundo fazendo isso, aí eu vou beber para conseguir fazer isso, na ilusão de que eu preciso ser igual ao outro. Então, muitas vezes eu vou usar recursos fora para Uhum. tentar me enquadrar dentro de uma situação. Aí E eu isso não vou, funciona. né? Muitos vícios também vêm daí, E muitos né? vícios vêm daí. E isso não funciona. Pode até você ficar na ilusão de que funcionou, mas não funciona. Porque você está abrindo mão de um espaço e de uma consciência que é você para entrar no espaço de uma consciência de que não é você. E aí, você pode ir até a página 2, na página 3 em diante, isso dá merda. Eu não entendi o que você falou. O que que foi? Eu estou falando que isso não funciona. Porque assim, você pode até ficar na ilusão de que aquilo naquele momento deu certo, que funcionou. Mas é Ah, apenas uma ilusão. Você vai fazendo até a página 2. Até a página 2 deu certo. Da página 3 em diante, isso dá uma merda. exato. Exato. Muitas vezes a gente vive essa falsa ilusão daquilo que é ideal, se boicotando, se sabotando e não estando contente com a gente mesmo. Então, por exemplo, existem coisas básicas. Às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, mas eu sou tão frágil, sou muito É, frágil. Ou aquele que diz assim: ah, eu sou tão forte. A pessoa tem a ilusão que ela vai ser forte o tempo todo. né? E no dia que perceber que não está sendo forte, começa a se culpar, começa a entrar no espaço de que tem alguma coisa de errado comigo, porque eu sou o cara forte. Não posso permitir hoje não ser tão forte assim. E o que é natural, né? Claro, claro. E tem dias que a gente está muito forte, tem dias que a gente está muito frágil, tem dias que a Uhum. gente sabe enfrentar situações, tem dias que a gente não sabe enfrentar situações. Tem momentos que eu sei enfrentar sozinho, tem momentos que eu preciso do outro para enfrentar, Uhum. né? Agora, se a gente se coloca dentro desse padrão, aquilo que a sociedade quer da gente, aquilo que o pai quer, aquilo que a mãe quer, aquilo que a família quer, aí a gente só fica olhando para o outro.
o que que as pessoas querem de mim. E aí eu esqueço de olhar para dentro de mim e dizer assim, o que eu quero de mim. É muito comum as pessoas começarem a perguntar assim, "Peraí, mas quem que eu sou? O que que eu gosto? O que que eu Uhum, gosto? O que que eu quero?" uhum. E isso a Esse gente vê questionamento e isso a gente vê em pequenas situações, né? Por exemplo, às vezes você vai num restaurante com uma pessoa e aí você pergunta o que é que a pessoa quer, a pessoa já está tão acostumada em não ser ela que ela diz qualquer coisa certa. E aí é assim, começa a viver é, como se qualquer coisa fosse qualquer coisa. Eu digo, tá, mas do que é que você gosta? Que roupa é que você gosta de vestir? O que é que você gosta de comer? Sônia tem as escolhas dela. Ela sabe o que ela gosta de comer, ela sabe o que ela gosta de vestir. E você? Você sabe? No fundo, a pessoa sabe. Mas, assim, eu não posso vestir, eu não posso comer o que eu gostaria, porque as pessoas vão me julgar muito. E, assim, eu não estou preparada para os julgamentos. Eu tenho muito medo dos julgamentos. E está aí uma coisa que faz com que as pessoas parem de viver. Medo de julgamento. Eu falei antes que tudo aquilo que alguém fala sobre mim, essa pessoa não está falando de mim. Ela está falando dela. Quando alguém está me julgando, o julgamento não é sobre mim, é sobre ela. Portanto, como seria a gente ficar nesse espaço de que, ok, a pessoa olha para mim e você é muito arrogante. Legal, eu sou arrogante. Ser arrogante é muito massa. Não tem problema nenhum em ser arrogante. Percebe? Você parece que é autossuficiente. Ok, eu sou autossuficiente. Não tem problema nenhum em ser autossuficiente. Não tem problema nenhum em ser arrogante, porque isso que você chama de arrogância não é arrogância, mas é o nome que você está dando para mim e está tudo bem. Eu costumo falar, Sônia, que eu gosto muito que as pessoas me julguem, porque eu já coloquei assim na minha vida. Para cada julgamento sobre mim, é R$ 1.000 que entra na minha conta. Então eu digo assim, é sério. Em todos os espaços que eu entro, eu já vou pedindo para as pessoas me julgarem. Por favor, me julguem. Inclusive vocês que estão nessa live, me julguem, pelo amor de Deus, porque cada julgamento de vocês é R$ 1.000 que entra na minha conta. Eu gosto de levar as coisas dessa forma na brincadeira, porque a gente para de dar espaço para todas essas mentiras que as pessoas estão falando da gente. Percebe? quando as pessoas dizem mentiras sobre a gente, beleza, né? Agora, eu acho que tem uma diferença aí. Por exemplo, às vezes tem pessoas que dizem coisas sobre nós, e aí a gente, eu acho que nós também temos que ter um bom senso também de ouvir o que as pessoas dizem, mas não fazer daquilo simplesmente um rótulo. Vamos dizer, a pessoa diz assim, nossa, mas você é muito metido, você é muito prepotente, você é muito arrogante. Aí eu digo assim, tá vendo? Olha lá, ninguém sabe o que está dizendo. Por quê? Porque nesse momento, né? Eu não sei se você concorda com isso, Robson. Eu acho que Eu a tô gente está, compreendendo o que você assim, está falando. preocupado com julgamento, mas também, quando uma pessoa diz isso, beleza, agora duas, três, quatro pessoas começam a dizer isso, 5, 10, né? E aí, eu acho que você tem que olhar para dentro de você e falar assim, peraí, se isso me incomodou, é porque eu não gosto de ser assim. E se as pessoas estão Uhum. me avaliando assim, muitas vezes eu estou me mostrando de um jeito que eu não estou querendo que as pessoas me vejam desse jeito. Eu não sei, eu fui clara? Eu fui Eu clara entendi no que eu estou eu dizendo? entendi que Então, eu eu acho entendi que também a gente tem que fazer um jogo, né? Um jogo de ping-pong. As pessoas mandam a bolinha para a gente, opa, avalia a situação e vê como vai acontecer. é Como, por isso. exemplo, algumas pessoas dizem assim, poxa, eu não tenho amigos, eu vivo sozinho, ninguém gosta de mim. Opa, então, pera, olha, Johnny, quero ganhar R$ 1.000 por julgamento Isso, também. Johnny. Vá nessa vibe que você vai ganhar muito dinheiro. Então, à medida que as pessoas estão nos julgando, muitas vezes, a gente também não levar esse julgamento como
um rótulo e dizer assim, nossa, agora eu tô acabado. Porque nós temos o nosso cérebro, ele é neuroplástico, ele tem uma capacidade de transformação. Então, se a pessoa joga aquilo pra gente, aquilo me incomodou, é porque é algo que eu não me sinto bem de ser assim. Então, eu também tenho a capacidade de avaliar e tenho a capacidade de transformar aquilo que eu sinto que não é legal para mim. Eu não Sim. gosto de ser assim. Eu não gosto de ser uma pessoa isolada. Eu não gosto de ser uma pessoa que não tenho amigos. Ou eu não Sim. gosto de ser uma pessoa que estou agredindo todo mundo. Aí eu começo a observar os meus comportamentos. Não porque um outro falou, mas Sim. porque eu olho para mim e digo assim: não estou me sentindo bem sendo assim. E às vezes a gente não percebe que a gente está agindo assim. Muitas Sim. vezes a gente não percebe as nossas capacidades. Sim. Te Isso eu chamo cortei? de... Não, não, Né? tá tudo bem. Isso que você disse aí, eu chamo de consciência. Claro, E consciência, né? e é diferente de um julgamento. E isso é uma linha bem... Tipo assim, por exemplo, se a pessoa chegar para mim... Se todas as pessoas chegarem para mim e ficarem falando o tempo todo, você é muito inseguro, você é muito inseguro, você é muito inseguro, pelo simples fato de a minha forma de ser seguro ser diferente, tá? Porque assim, a minha forma de ser seguro é diferente da sua, percebe? E se todas as outras pessoas forem igual a você, vão olhar para a minha forma diferente de ser seguro e vão dizer que isso é insegurança. E, na verdade, lá no fundo, isso não é uma insegurança, é uma forma diferente de ser. Se a gente não tiver uma consciência a respeito disso, isso pode chegar para a gente como um defeito, que é a mesma coisa que você falou, mas eu estou trazendo agora de uma forma diferente. Isso pode chegar para a gente como um defeito, e aí sim passa a ser uma limitação. Aí sim Exato, você passa a ser exato. insegura. Aí sim, você começa a comprar essa mentira de que você é inseguro e você passa assim, a ser a pessoa insegura que todo mundo diz que você é. É por isso que eu gosto de usar a palavra consciência, porque se eu, se eu estou consciente de mim e a minha forma de ser seguro eu reconheço que é diferente, quando alguém chegar para mim e dizer que você é muito inseguro, eu digo, sabe o quê? Massa, tudo bem ser inseguro, porque eu reconheço e tenho consciência disso. É diferente de quando alguém está trazendo para a gente uma consciência e quando alguém está trazendo para a gente um julgamento. Exato. Uma coisa, isso aí tem a ver com as nossas relações, né? Uhum. Então, muitas vezes, a gente, nesse anseio de se comparar aos outros, de querer ser igual aos outros, muitas vezes a gente permite que o outro nos julgue. Permite, abre o campo do julgamento. E aí começa a receber uma enxovalhada de críticas. Aí diz, ah, mas eu não consigo nada. Por quê? Porque no decorrer da vida também não valoriza as coisas que conseguiu. Pode ser uma medalha que você ganhou lá no quando você fazia o primário lá, né, o fundamental, mas aquilo foi uma conquista sua, aquilo ninguém nunca vai tirar de você. Então, Uhum. o saber valorizar, o saber reter as coisas que você tem. Por exemplo, tem pessoas que dizem, não, eu sou muito fraco, eu, sei lá, eu não tenho força nenhuma. Então, gente, vamos lá. Abre as suas caixinhas de ferramentas, tá? Emocionais, e vamos olhar lá. Por exemplo, ser uma pessoa entusiasmada, isso é uma força, é uma capacidade de ser entusiasmada. Aquela pessoa, igual o Robson fez a brincadeira aí, né? Dos R$ 1.000, pode ser US$ 1.000 também, viu, Robson? Poxa, Isso eu estou aí escolhendo receber em dólar, tá? Isso aí é uma capacidade que você tem. Eu sou entusiasmado, tem gente que não valoriza isso. Uma pessoa, eu sou honesto. Legal, isso é uma força. Eu sou honesto, isso é importante. Eu sou uma pessoa perseverante, eu começo as coisas, eu termino. Aí você diz assim, pô, eu gostaria de ser perseverante, mas eu não sou. Então, eu tenho que ajustar essa ferramenta, não para o outro me valorizar, mas para que eu me valorize, para que eu E, sinta satisfeito comigo mesmo. e Eu isso sou aí uma é um grande... pessoa. Hã?
Isso aí é a grande diferença, né? Não Ah, fazer pelo outro, mas tipo assim, você olhar para mim e para você e perceber que tem coisas legais de você que eu posso ter também. Então eu vou trazer isso para mim. Isso aí é bem diferente de você querer entrar na comparação. eu só vou pedir para você dar uma olhadinha aí no tempo. Eu não sei como é que está o nosso tempo aí, Robson, para a gente ter tempo Eu de também fechar. não sei, não. Geralmente, quando está acabando, aparece aqui, tipo, você só tem. Mas Então, até agora, eu acho que tá é, legal. Você vê se quer, você quer lembra de abrir para ver se salvar. alguém faz alguma pergunta? Isso, pode fazer pergunta aí, gente. Sabe, às vezes as pessoas assim, eu não tenho nada de bom. Às vezes você é uma pessoa super criativa, você vai para a cozinha, vai fazer uma feijoada, e não tem feijão, mas tem ovo, tem farinha, eu vou fazer uma farofa. Isso é ser Exato, criativo, são exato. qualidades. Exato, é a criatividade que todos nós somos, não é nem que temos, é que nós somos. E aí, é legal quando alguém traz essa consciência para a gente, porque eu vejo assim, a gente enquanto ser que vive nessa sociedade, a gente está aqui para empoderar o outro, fazer com que o outro pare de ficar olhando para ele como se só tivesse coisa errada e começar a olhar para essas coisas como a Sônia falou, que dentro disso que você não está enxergando, dentro de você, tem tanta coisa que a gente pode dizer que é Valorizar essas positiva, coisas. que você, ao invés de estar olhando só para que você considera negativa, você começa a dar um espaço para essas coisas que a gente chama de positiva, e aí você vai ver como as coisas começam a transformar. Por isso que às vezes a gente está aqui, eu acho que é para a gente empoderar mesmo, de verdade. É Uma empoderamento. caixinha de ferramenta tá cheia, né? Às vezes a gente pensa que a caixinha de ferramenta tá vazia e às vezes quando a gente olha para trás, a gente olha e fala assim: "Nossa, teve tal situação que olha, eu consegui enfrentar. Foi difícil, eu fui com medo, mas eu consegui enfrentar, enfrentei com bravura". Isso é Exato, força. Isso é exato, isso é força. capacidade, né? É parar de ficar escutando que todo mundo diz, nossa, você é muito frágil. Quer ver uma coisa que é bem pesado, que é bem interessante, é o que está no inconsciente coletivo de que mulher é o sexo frágil, percebe? E que o homem é o sexo mais forte. E aí os homens têm tanto isso na cabeça que eles não se permitem ter esse momento de fragilidade. Porque quando tem esse momento de fragilidade, acha que tem alguma coisa de errado com ele. E aí começam os problemas, viu? Por conta disso. Assim como as mulheres, sexo frágil, não existe o sexo frágil, não existe o sexo forte. Existe eu, Robson, existe você, Sônia, com alguns momentos de fragilidade, com outros momentos de ser forte, de ser potente, como você disse, que fica oscilando. E tá tudo bem com isso. Não tem nada de errado em você amanhã acordar, porra, hoje eu não acordei tão bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nada de errado em você amanhã acordar dando risada para todo mundo. Tá tudo bem ser feliz. Não tem nada de errado ser feliz. Assim como também não tem nada de errado você hoje não estar tão bem. Tá tudo bem. A questão é que a gente dá muita significância para as coisas. Você quer ver? Às vezes a pessoa chega assim para mim, é porque eu sempre digo que eu tenho uma sensibilidade de perceber as coisas que estão no campo da pessoa, né? As coisas que às vezes estão na cabeça da pessoa quando eu estou atendendo, eu tenho facilidade de perceber isso. E eu esqueci o que eu ia falar. Aí Se chegar, eu continuo. Eu não lembro mais o que eu ia dizer, mas está tudo bem. Me julguem, por favor, Aí, se tá tiver. tudo bem, tá vendo? Tá É tudo isso. bem. É ter essa calma de perceber, tipo, eu esqueci o que eu ia falar agora, e o que é que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim, muito pelo contrário, eu recebo em dólar. Por favor, me julgue. Nossa, o terapeuta esqueceu o que ele ia dizer. Eu adoro isso. Isso é a leveza de ser, percebe? É não se colocar nesse espaço de que, putz, caralho, eu deu branco aqui agora. E agora, o que é que eu vou fazer? Respira, tá tudo bem. Você não é obrigado a nada.
Você não é obrigado a ter uma mente que lembra de tudo o tempo todo. Está tudo bem. Respira, relaxa. Isso é viver. Percebe? Pois é, pois Não é. é? Permitir, né? Tem um, assim, permitir-se errar, permitir-se ser o que você é, né? Embora muitas vezes a gente ser o que a gente é não agrade a todo mundo, né? É, E a daí. gente e a gente, no decorrer da vida, muitas vezes a gente vai aprendendo aqueles conceitos sociais. Menina não sente assim, menina não fale desse jeito, menino, como é que você está brincando com tal brinquedo? Isso não é brinquedo para menino. Olha, como é que você caminhou por tal rua? Isso não é correto. Então, assim, a sociedade vai mudando e para a gente ser a gente mesmo, na realidade, a gente vai ter que fazer uso dessas caixinhas de ferramenta Que nós e temos. lá no fundo pegar as nossas forças para a gente poder estar em paz com a gente mesmo. Não adianta você ser o que o outro quer e você está vivendo um inferno astral, Exato. né? Exato. Eu gosto, Sônia, de usar essa pergunta. Que me tira do espaço de querer ser você e aí eu me permitir ser eu de verdade. Tem alguma coisa para escolher? Tem alguma coisa para Tiane fazer? Barretos colocou lá, ó, viver na verdade, é Viver na isso aí. verdade, exatamente, é sobre isso que eu vou falar agora. É a minha verdade, é estar consciente da sua verdade. Então a pergunta que eu sempre faço é: Robson escolheria isso aqui? Isso aqui faria bem para Robson? Se a resposta for não, Robson não tem que escolher isso, porque Sônia acha que Robson tem que escolher. Percebe? É uma pergunta que eu sempre faço. Robson escolheria isso assim, dessa forma? E a gente sabe quando a gente faz essa pergunta. A gente sempre sabe. Eu, como Robson aqui agora, tenho essas opções. O que de verdade dessas opções seria verdadeiro e leve para Robson? A consciência sempre chega. Sempre chega. Isso é uma ferramenta que eu uso para escolher as minhas coisas. O que eu escolheria aqui agora? Qual é a minha verdade dentro de todas essas possibilidades que a vida está trazendo para mim? O que de verdade seria uma escolha de Robson e não uma escolha de Sônia que Robson está escolhendo? Percebe? O E que me isso, deixaria bem comigo mesmo. exatamente. Então, assim, se tem frango e tem carne bovina, aí todo mundo diz que você tem que comer frango, porque energeticamente, Robson, o que você escolhe comer aqui agora? Meu corpo grita, é carne bovina, então eu vou comer a carne bovina. Eu não tenho que comer o frango, porque é o frango que está funcionando para todo mundo. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta: o que eu escolheria aqui agora que seria leve para mim? Aquilo que é leve para mim, sempre a gente sente uma sensação de conforto dentro do corpo. É uma sensação de gozo quando a gente faz essa pergunta, quando alguma coisa de verdade é leve e funciona para a gente. E quando não é, a gente sente que o nosso corpo ele fica um pouco pesado. Por exemplo, nessa escolha de comer a carne de frango ou a carne bovina, de repente, a minha vontade, conscientemente falando, era de comer a carne de boi, mas eu não vou comer porque vão ficar me olhando estranho. Aí eu vou comer o frango, eu vou ficar o dia todo com uma coisa na minha cabeça. Poxa, não era o frango que eu queria, percebe? Era a carne bovina. Então, assim, são nessas coisas pequenas que a gente começa a valorizar o ser grandioso que nós somos. Começa a perguntar: eu, Robson, eu, Sônia, o que eu escolheria aqui de verdade que seria leve para mim. E vocês vão ver como que as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Vão por mim. Porque Tudo aí vem começa a preocupação, né? Do que o outro vai pensar. Eu lembro quando eu comecei, quando eu mudei para o Capão, né? Lugar de barro, lugar de terra, não tinha carro. A gente tinha que subir na carroça de qualquer carro e chegar. Aí eu chegava lá em Seabra, lá na clínica, aí assim, bota cheia de lama. Aí um dia alguém virou para mim e disse assim: Sônia, você é psicóloga do município, porque eu fui a primeira psicóloga do município, então não tinha, ninguém às vezes nem sabia o que era fazer terapia, ninguém sabia nada. Que responsabilidade, hein?
Pois é. Aí uma vez, aí a pessoa perguntou para mim, Sônia, mas você não tem vergonha? Você não se sente constrangida de chegar aqui toda suja de lama? Eu falei, gente, eu moro num lugar que tem lama. Eu vou fazer o quê? Eu vou chegar aqui no lugar suja de lama. Isso não vai tirar a minha capacidade profissional, né? Mas Exato. assim, e aquilo realmente não me constrangia. Mas se eu fosse ficar preocupada com o que as pessoas iam pensar, que as pessoas, como é que as pessoas iriam me rotular, que eu tinha que me enquadrar, eu ia ter que fazer o quê? Parar lá na esquina, levar um balde d'água, tomar banho, me trocar para chegar na clínica arrumadinha. Para não mostrar que no lugar que você mora tem lama, né? Tem lama, tem barro, eu morava, não moro na roça, né? E aí, como é que eu ia fazer? Tinha que, né, fazer isso. Só que, assim, era algo que eu fazia não porque aquilo não serviu para mim como algo pejorativo, como algo crítico, porque aquilo para mim, eu estava feliz fazendo aquilo. Saindo de lá da roça, pegando lama, pegava chuva quando chegava lá. Então, assim, isso me deixava feliz. Isso me deixava tranquila. Então, porque eu ia fazer o que eu gostava, trabalhar no que eu gostava. Então, né, e que gosto. Então, isso, quando a gente está em paz com a gente mesmo, fazendo aquilo que a gente gosta, satisfazendo, ou seja, comendo a comida que a gente gosta, dando aquele alimento para o espírito que a gente gosta, a gente não tem que seguir a religião do outro, a Não roupa do tem. outro, o padrão do outro. Não tem. Você quer ver um exemplo? Eu estava conversando uma vez com uma amiga minha, que na verdade eu estava fazendo algumas facilitações com ela. E aí ela a vida toda sofreu, porque ela sempre soube que ela não é o tipo da mãe, aquela mãe que, sabe, que todo mundo diz que tem que ser essa mãe, aquela mãe que acolhe, aquela mãe que abraça. Ela sabia que ela era aquela pessoa diferente, tipo, não tão boazinha e não tão má, mas tipo também não seria tão boazinha. E a vida toda ela sofreu porque ela tentou se encaixar no lugar de ser essa mãe boazinha, para ninguém falar, nossa, como você como mãe é má, entendeu? Aí um dia conversando com ela disse assim, eu não sei mais o que eu faço, eu não estou feliz sendo esse tipo de mãe que eu não sou. Aí eu disse, quem foi que disse que você tem que ser? Você é mãe do seu jeito. Você vai dar amor para o outro do seu jeito. Gente, a gente não consegue dar amor para ninguém quando a gente não está sendo verdadeiro com a gente. A gente faz de conta que a gente está dando, tá? Não tem nada de errado em não ser essa mãe boazinha que todo mundo já definiu e concluiu que você tem que ser, tá? Aí eu comecei a ter esse tipo de conversa com ela. Ela olhou para mim e disse assim: então quer dizer que eu estou livre para ser aquela mãe que eu sempre quis ser? Tipo, não aquela mãe assim, mas aquela mãe, tá tudo bem. Eu disse: sim, você pode ser. Essa é a tua essência. Você não tem que ser outra pessoa porque todo mundo diz que você tem que ser. Nossa, essa mulher saiu tão feliz, o rosto dela mudou, sabe? Ela tirou dela essa responsabilidade e esse peso de que tem que ser, de que tem que ser e de que tem que ser. Meus queridos, a única coisa que você tem que ser é você. Fora disso, você não tem que ser porra nenhuma. Cristiane colocou, a felicidade é você estar onde você quer estar, né? Exatamente, Por exatamente. exemplo, outro dia a gente conversando e aí falando de filhos, tal, tal, e uma pessoa diz assim, uma mulher, disse assim, pois eu nunca quis ser mãe. Todo mundo fez assim, ah! Ela falou assim, gente, foi uma escolha minha, eu não quero ser mãe, não quis ser mãe. Foi uma opção minha. Sim, E, assim, foi percebido que as pessoas fizeram um ar de indignação, como aquela pessoa tivesse errada. Só que, assim, ela é uma pessoa bastante segura, uma pessoa que fez a escolha dela consciente. Isso não pesa para ela. Agora, se isso é uma pessoa que
se importa muito com o julgamento do outro, isso vai ser um peso. Ai, meu Deus, eu estou errada. Como é que toda mulher quer ser mãe? Tem alguma coisa de errada comigo? Então, essas escolhas, elas variam. Aonde que está escrito? Aonde que está assinado? Esse tipo de coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso. Dos dois lados. Não só o meu lado de achar que eu tenho que fazer aquilo que as pessoas acham que é correto, como também a nossa parte de julgar o outro. Que direito que eu tenho de julgar o outro e dizer assim, nossa, mas como que você escolheu não ser mãe? Como que você escolheu usar cabelo comprido? Como você escolheu usar barba, Robson? Hein, Robson? Hoje fizeram essa pergunta para mim, digo, eu não estou vendo sua boca, eu digo, meu lindo, eu adoro minha boca assim, cheia de pelo, você não tem que beijar se você não quiser. Não vou tirar minha barba para poder você me beijar, se quiser me beijar é assim, se não, percebe? É esse espaço que a gente tem que criar, tipo assim, voltando ao exemplo da sua amiga, ela escolheu não ser mãe e tá tudo bem, mas de repente ela viveu 40 anos escolhendo não ser mãe e ela falou a vida toda que ela não seria mãe. E de repente, aos 41, ela pode mudar de ideia. E não tem nada de errado em mudar de ideia. Sabe por quê? Também às vezes fica um peso da gente ficar falando, não, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E do nada chega uma consciência onde a gente não quer mais ser assim. Aí a gente tem medo de deixar de ser, porque, poxa, eu fui a vida toda assim. E todo mundo vai falar se eu deixar de ser, mas eu não quero ser mais. Gente, você pode viver com barba a vida toda. Amanhã eu posso acordar e dizer, caralho, eu não quero mais essa barba, não quero, eu vou e tiro. Eu não tenho que viver eternamente com barba porque eu escolhi hoje estar com barba. Amanhã eu posso escolher não mais e está tudo bem. Não precisa ser pesado, percebe? Não ser o efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Exatamente. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode fazer, né, é aprender, desaprender, reaprender. Eu acho que a gente está aí para isso, né? Da gente ser plástico, da gente ser mutável, né? Exato. Ainda bem que nós temos essa capacidade da flexibilidade. Já pensou? Exato. E ainda assim as pessoas não querem usar essa capacidade de ser flexível. Como pode melhorar isso? Tipo assim, as pessoas chegam para mim, mas você não disse que ia? Eu digo, agora eu estou desescolhendo, eu não vou mais. Desdisse. Eu disse, mas eu desdisse. Mas agora eu estou desdizendo, eu não sou obrigado. Gente, há um tempo atrás, rolava uma imagem de uma garotinha no WhatsApp, onde ela falava assim, eu não sou obrigada a nada, a nada. Gente, é isso, você não é obrigado a nada. N-A-D-A, nada. Se não for tranquilo, se não for leve para você, você não é obrigado a nada. Não entendi, o importante é ser feliz da maneira que somos. Massa. Dani falou, nessa época de corona é necessário. Eu não entendi. Gente, vai acabar, temos 20 segundos, está acabando, Sônia. Ô, Robson, muito obrigada, meu querido, muito obrigada, viu? Adorei estar com você, só está faltando você vir aqui visitar, deixa acabar essa pandemia, porque agora não pode, né? Mas assim, foi um prazer. Agradeço assim, a todos aqueles que